Capítulo 15. Os Pandavas se retiram no momento oportuno. Suta Goswami disse: Arjuna, o célebre amigo do Senhor Krishna, estava ferido de pesar por causa de seu forte sentimento de separação de Krishna, além de todas as perguntas especulativas de Maharaj Yudhishthira. Devido ao pesar, a boca de Arjuna e seu coração, semelhante ao lótus, secaram. Assim seu corpo perdeu todo o brilho. Agora, relembrando o Senhor Supremo, ele mal podia proferir uma palavra em resposta. Com grande dificuldade, ele estacou as lágrimas de pesar que untavam seus olhos. Ele estava muito aflito porque o Senhor Krishna não estava ao alcance de seus olhos e sentia cada vez mais afeição por ele. Relembrando o Senhor Krishna e seus bons votos, benefícios, relações familiares íntimas e seu dirigir de quadriga, Arjuna, constrangido e respirando pesadamente, começou a falar. Arjuna disse: Ó Rei, a suprema personalidade de Deus, Hari, que me tratou exatamente como um amigo íntimo, deixou-me sozinho. Desse modo, meu poder surpreendente, que pasmava até mesmo os semideuses, já não está comigo. Eu acabo de perdê-lo, aquele cuja separação, por um momento, faria todos os universos desfavoráveis e vazios como corpos sem vida. Unicamente por sua força misericordiosa, fui capaz de derrotar todos os príncipes luxuriosos reunidos no palácio do rei Drupada para a escolha do noivo. Com meu arco e flecha, pude trespassar o peixe que servia como alvo e, desse modo, obter a mão de Draupadi. Porque ele estava perto de mim, foi-me possível conquistar, com grande habilidade, o poderoso rei do céu, Indradeva, juntamente com seus associados semideuses, e desse modo capacitar o deus do fogo a devastar a floresta Khandava. E somente por sua graça, o demônio chamado Maya foi salvo do incêndio da floresta Khandava. E desse modo, podemos construir nossa casa de assembleia de maravilhosa manufatura arquitetural, onde todos os príncipes se reuniram durante a execução do Rajasuya Yagya e te pagaram tributos. Teu respeitável irmão mais novo, que possui a força de 10.000 elefantes, matou, por sua graça, Jarasandha, cujos pés eram adorados por muitos reis. Esses reis tinham sido trazidos para sacrifício no Mahabhairava Yagya de Jarasandha, mas então foram libertos. Mais tarde, eles pagaram tributo à vossa majestade. Foi unicamente ele quem soltou o cabelo de todas as esposas dos canalhas que ousaram soltar os cachos de cabelos de tua rainha, que tinha sido belamente adornado e santificado para a grande cerimônia do sacrifício Rajasuya. Naquele momento, ele caiu aos pés do Senhor Krishna com lágrimas nos olhos. Durante nosso exílio, Durvasa Muni, que come com seus 10.000 discípulos, fez uma intriga junto a nossos inimigos para colocar-nos em perigoso apuro. Naquele momento, ele, o Senhor Krishna, nos salvou simplesmente por aceitar as sobras de comida. Por ele ter aceitado comida dessa maneira, a Assembleia de Munis, enquanto se banhava no rio, sentiu-se suntuosamente alimentada. E todos os 3 mundos também ficaram satisfeitos. Foi unicamente devido à sua influência que numa luta fui capaz de deixar atônita a personalidade de Deus, o Senhor Shiva e sua esposa, filha do monte Himalaya. Então ele, o Senhor Shiva, ficou satisfeito comigo e concedeu-me sua própria arma. Outros semideuses também me entregaram suas respectivas armas. E, além disso, fui capaz de alcançar os planetas celestiais neste corpo atual e recebi um assento semi-elevado.
Quando permaneci por alguns dias como hóspede nos planetas celestiais, todos os semideuses celestiais, inclusive o rei Indradeva, refugiaram-se em meus braços, que estavam marcados com o arco Gandiva, para matar o demônio chamado Nivata Kavacha. Ó rei, descendente de Adhyamida, no presente momento estou privado da suprema personalidade de Deus, cuja influência eu era todo-poderoso. Força militar dos Kauravas era como um oceano no qual habitavam muitas existências invencíveis, e desse modo ele era insuperável. No entanto, devido à amizade dele, eu, sentado na quadriga, fui capaz de atravessá-lo, e somente por sua graça fui capaz de recuperar as vacas e também coletar à força muitos elmos dos reis, que estavam adornados com joias que eram fontes de todo o brilho. Foi unicamente ele quem retirou a duração de vida de todos e que no campo de batalha retirou o poder especulativo e a força de entusiasmo da grande falange militar feita pelos Kauravas, encabeçada por Bhishma, Karna, Dorna, Shalya, etc. O arranjo deles era hábil e mais que adequado, mas ele, o Senhor Shri Krishna, desfez tudo isso enquanto avançava. Grandes generais como Bhishma, Drona, Karna, Bhurishvara, Susharna, Shalya, Jayadratha e Bahlika, todos apontaram suas armas invencíveis contra mim. Porém, pela graça do Senhor Krishna, eles nem mesmo puderam tocar em um fio de meu cabelo. De modo semelhante, Prahlada Maharaj, o devoto supremo do Senhor Nrsimhadeva, não foi afetado pelas armas que os demônios usaram contra ele. Foi unicamente por sua misericórdia que meus inimigos deixaram de me matar quando desci de minha quadriga, a fim de conseguir água para meus cavalos sedentos. E foi apenas devido à minha falta de estima por meu Senhor que ousei ocupá-lo como meu quadrigário, pois os melhores homens o adoram e o servem para alcançarem a salvação. Ó Rei, suas brincadeiras e conversas francas eram agradáveis e belamente decoradas com sorrisos. Sua maneira de tratar-me como ó filho de Prita, ó amigo, ó filho da dinastia Kuru, e todas essas cordialidades agora me vêm à lembrança, em razão do que me sinto arrasado. Geralmente, nós dois costumávamos viver juntos e dormir, ficar sentados e caminhar juntos. E nos momentos de falar dos próprios atos de bravura, às vezes, se havia alguma irregularidade, eu costumava censurá-lo, dizendo: meu amigo, tu és muito sincero. Mesmo nessas horas em que seu valor era minimizado, ele, sendo a alma suprema, costumava tolerar todos aqueles meus pronunciamentos, perdoando-me exatamente como um verdadeiro amigo perdoa o seu verdadeiro amigo, ou um pai perdoa o seu filho. Ó Imperador, agora estou separado de meu amigo e mais querido bem-querente, a suprema personalidade de Deus, e devido a isso meu coração parece estar completamente vazio. Em sua ausência, fui derrotado por um grupo de vaqueiros infiéis, enquanto eu protegia os corpos de todas as esposas de Krishna. Tenho o mesmo arco Gandiva, as mesmas flechas, a mesma quadriga puxada pelos mesmos cavalos, e os uso sendo eu o mesmo Arjuna, a quem todos os reis ofereciam seus devidos respeitos. Porém, na ausência do Senhor Krishna, todos eles, de um modo para o outro, tornaram-se inúteis e vazios. Isso é exatamente como oferecer manteiga clarificada sobre cinzas, acumular dinheiro com uma varinha mágica ou plantar sementes em terra árida. Ó Rei, uma vez que me perguntaste sobre nossos amigos e parentes na cidade de Dwaraka, devo informar-te que todos eles foram amaldiçoados pelos Brahmanas e, como resultado,
Todos eles se embriagaram com vinho feito de arroz fermentado e lutaram entre si com varas, nem mesmo se reconhecendo uns aos outros. Agora, com exceção de 4 ou 5, todos estão mortos e acabados. De fato, tudo isso se deve à vontade suprema do Senhor, à personalidade de Deus. Algumas vezes as pessoas matam-se umas às outras e outras vezes elas se protegem uma às outras. Ó Rei, assim como no oceano, os seres aquáticos maiores e mais fortes engolem os menores e mais fracos, do mesmo modo, a suprema personalidade de Deus, para tornar mais leve a carga da terra, também ocupou o iado mais forte em matar o mais fraco, iado maior em matar o menor. Sinto-me atraído agora por aquelas instruções transmitidas a mim pela personalidade de Deus Govinda, porque elas estão impregnadas com instruções para aliviar o coração ardente em todas as circunstâncias de tempo e espaço. Suta Goswami disse: estando assim profundamente absorto em pensar nas instruções do Senhor, que foram transmitidas na grande intimidade da amizade, e em pensar em seus pés de lótus, a mente de Arjuna apaziguou-se e livrou-se de toda a contaminação material. A lembrança constante dos pés de lótus do Senhor Shri Krishna, por parte de Arjuna, rapidamente aumentou sua devoção, e como resultado, tudo de ruim em seus pensamentos veio a ceder. Por causa dos passatempos e das atividades do Senhor, e devido à sua ausência, parecia que Arjuna se esquecera das instruções deixadas pela personalidade de Deus. Mas de fato, esse não era o caso. E novamente ele se tornou senhor de seus sentidos. Porque ele possuía cabedal espiritual, as dúvidas de dualidade foram completamente cortadas. Assim, ele se livrou dos 3 modos da natureza material e situou-se em transcendência. Não havia mais nenhuma possibilidade dele se enredar em nascimentos e morte, pois estava livre da forma material. Ao ouvir sobre o regresso do Senhor Krishna à sua morada, e ao entender que se findara a manifestação terrestre da dinastia Yadu, Maharaj Yudhishthira decidiu voltar ao lar, voltar ao Supremo. Kunti, tendo ouvido de longe, enquanto Arjuna falava sobre o fim da dinastia Yadu e sobre o desaparecimento do Senhor Krishna, ocupou-se no serviço devocional à transcendental personalidade de Deus com plena atenção, e assim libertou-se do curso da existência material. O Supremo não nascido, o Senhor Shri Krishna, fez com que os membros da dinastia Yadu abandonassem seus corpos, e dessa forma ele aliviou o fardo do mundo. Essa ação foi como retirar um espinho com outro espinho, embora ambos sejam da mesma coisa para o controlador. O Senhor Supremo abandonou o corpo que ele manifestara para diminuir o fardo da terra, assim como um mágico. Ele abandonara um corpo para aceitar outros diferentes, tais como a encarnação do peixe e outras. Quando a personalidade de Deus, o Senhor Krishna, deixou este planeta Terra com sua própria forma, desde aquele mesmo dia, Kali, que já havia aparecido parcialmente, manifestou-se em plenitude para criar condições inauspiciosas para aqueles que são dotados de pobre fundo de conhecimento. Maharaj Yudhishthira foi inteligente o bastante para entender as influências da era de Kali, caracterizada pelo aumento de avareza, falsidade, fraude e violência em toda a capital, no estado, no lar e entre indivíduos. Assim, sabiamente, ele se preparou para deixar o lar e se vestiu de acordo. Depois disso, na capital de Hastinapura, ele entronou seu neto, que foi treinado
e era igualmente qualificado como imperador e senhor de toda a terra cercada pelos mares. Então ele empossou Vraja, o filho de Aniruddha, neto do senhor Krishna, em Mathura, como rei de Surasena. Depois disso, Maharaj Yudhishthira executou um sacrifício Prajapatya e colocou o fogo em si mesmo para abandonar a vida familiar. Maharaj Yudhishthira abandonou de imediato de todas as suas roupas, cinturão e ornamentos da ordem real e tornou-se completamente desinteressado e desapegado de tudo. Então, ele amalgamou todos os órgãos dos sentidos com a mente, depois a mente com a vida com a respiração, sua existência total com a corporificação dos 5 elementos e seu corpo com a morte. Então, como eu puro, libertou-se da concepção material da vida, assim aniquilando o corpo grosseiro de 5 elementos com os 3 modos qualitativos da natureza material. Ele os fundiu em uma só necessidade e então amalgamou essa necessidade no eu, o Brahman, que é inesgotável em todas as circunstâncias. Depois disso, Maharaj Yudhishthira se vestiu de farrapos, deixou de comer qualquer alimento sólido, tornou-se voluntariamente mudo e deixou seu cabelo solto. A combinação disso tudo o fez semelhante a um maltrapilho ou louco sem nenhuma ocupação. Ele não dependia de seus irmãos para nada, e, assim como um homem surdo, ele não ouvia nada. Então ele partiu em direção ao norte, trilhando o caminho aceito por seus antepassados e grandes homens, para dedicar-se completamente a pensar na suprema personalidade de Deus. E ele vivia assim para onde quer que ele fosse. Os irmãos mais novos de Maharaj Yudhishthira observaram que a era de Kali já havia chegado em todo o mundo e que os cidadãos do reino já estavam afetados pela prática irreligiosa. Portanto, eles decidiram seguir os passos de seu irmão mais velho. Todos eles executaram todos os princípios da religião e, como resultado, decidiram corretamente que os pés de lótus do Senhor Krishna são a meta suprema de tudo. Portanto, eles meditaram em seus pés sem interrupção. Assim, através da consciência pura, decorrente da constante lembrança devocional, eles alcançaram o céu espiritual, que é governado pelo Narayana Supremo, o Senhor Krishna. Isso alcança somente aqueles que meditam no único Senhor Supremo, sem desvios. Essa morada do Senhor Shri Krishna, conhecido como Goloka Vrindavana, não pode ser atingida pelas pessoas que estão absortas na concepção material da vida. Mas os Pandavas, estando completamente limpos de toda a contaminação material, alcançaram essa morada em seu mesmíssimo corpus. Enquanto peregrinava, Vidura abandonou seu corpo em Prabhasa. Porque estava absorto em pensar no Senhor Krishna, foi recebido pelos cidadãos do planeta Pitriloka, onde retornou a seu posto original. Draupadi também viu que seus esposos, sem ligar para ela, estavam deixando o lar. Ela conhecia bem o Senhor Vasudeva, Krishna, a personalidade de Deus. Tanto ela quanto Subhadra se absorveram em pensar em Krishna e alcançaram os mesmos resultados que seus esposos. O assunto da partida dos filhos de Pandu para a meta última da vida, de volta ao Supremo, é completamente auspicioso e perfeitamente puro. Portanto, qualquer pessoa que ouça esta narração com fé devocional obtém certamente o serviço devocional ao Senhor, a perfeição máxima da vida. Capítulo 16. Como Pariksit recebeu a era de Kali.
Suta Goswami disse: ó Brahmanas eruditos, Maharaj Pariksit então começou a governar o mundo como um grande devoto do Senhor, sob as instruções dos melhores entre os Brahmanas 2 vezes nascidos. Ele governou com aquelas grandes qualidades que foram preditas por competentes astrólogos na ocasião de seu nascimento. O rei Pariksit se casou com a filha do rei Uttara e gerou 4 filhos, encabeçados por Maharaj Janamejaya. Após escolher Kripacharya como o mestre espiritual que o orientaria, Maharaj Pariksit realizou 3 sacrifícios de cavalo às margens do Ganges. Eles foram executados com suficientes recompensas aos participantes, e naqueles sacrifícios, mesmo o homem comum podia ver os semideuses. Certa vez, quando Maharaj Pariksit estava a caminho de conquistar o mundo, ele viu o Senhor de Kali Yuga, que era inferior a um Shudra, disfarçado de rei, e ferindo as pernas de um touro e uma vaca. O rei capturou de imediato para puni-lo o suficiente. Shaunakarishi indagou: por que Maharaj Pariksit apenas o puniu, uma vez que ele era o mais baixo dos Shudras, tendo se vestido como se fosse rei e ferido uma vaca em sua perna? Por favor, descreve todos esses incidentes se eles têm relação com os tópicos sobre o Senhor Krishna. Os devotos do Senhor estão habituados a lamber o mel disponível nos pés de lótus do Senhor. Qual seria a utilidade de tópicos que apenas contribuíssem para desperdiçar nossa preciosa vida? Ó Suta Goswami, há entre os homens aqueles que desejam libertar-se da morte e obter a vida eterna. Eles escapam do processo de matança ao chamarem o controlador da morte, Yamaraj. Enquanto Yamaraj, que causa a morte de todos, estiver presente aqui, ninguém se encontrará com a morte. Os grandes sábios convidaram o controlador da morte, Yamaraj, que é o representante do Senhor. Os seres vivos que estão sob seu jugo devem tirar proveito disso, ouvindo o néctar da imortalidade, sob a forma desta narração dos passatempos transcendentais do Senhor. Os seres humanos preguiçosos, com inteligência mesquinha e uma curta duração de vida, passam a noite dormindo e o dia fazendo atividades inúteis. Suta Goswami disse: enquanto Maharaj Pariksit residia na capital do Império Kuru, os sintomas da era de Kali começaram a infiltrar-se dentro da jurisdição de seu estado. Quando ele soube disso, não considerou o assunto muito agradável. Isso lhe deu, contudo, uma oportunidade de lutar. Ele apanhou seu arco e flechas e preparou-se para atividades militares. Maharaj Pariksit sentou-se em uma quadriga puxada por cavalos negros. Sua bandeira estava marcada com o emblema de um leão. Estando assim decorado e cercado por quadrigários, cavalaria, elefantes e soldados de infantaria, ele deixou a capital para efetuar conquistas em todas as direções. Então, Maharaj Pariksit conquistou todas as partes do planeta Terra, Bradashwa, Ketumala, Bharata, o Kuru setentrional, Kimpurusha, etc., e exigiu tributos de seus respectivos governantes. Onde quer que o rei visitasse, ele ouvia continuamente as glórias de seus grandes antepassados, que eram todos devotos do Senhor, e também ouvia sobre os gloriosos atos do Senhor Krishna. Ele também ouvia como ele mesmo fora protegido pelo Senhor contra o poderoso calor da arma de Aswatthama. As pessoas também mencionavam a grande afeição
entre os descendentes de Vrishni e Pritha, devido à grande devoção da última pelo Senhor Keshava. O rei, estando muito satisfeito com os cantadores dessas glórias, abriu seus olhos com grande satisfação. Magnânimo como era, teve prazer em presenteá-los com colares e roupas muito preciosos. Maharaj Pariksit ouviu que por sua misericórdia sem causa o Senhor Krishna, Vishnu, que é obedecido universalmente, prestou todos os tipos de serviços aos maleáveis filhos de Pandu, aceitando postos que iam desde quadrigário até presidente, mensageiro, amigo, vigia noturno e etc. De acordo com a vontade dos Pandavas, obedecendo-lhes como se fosse um servo e oferecendo reverências como uma pessoa de idade mais jovem. Quando ouviu isso, Maharaj Pariksit encheu-se de devoção aos pés de lótus do Senhor. Agora podes ouvir de mim o que aconteceu enquanto Maharaj Pariksit passava seus dias ouvindo sobre as boas ocupações de seus antepassados e absorvia-se em pensar neles. A personalidade dos princípios religiosos, Dharma, estava perambulando sob a forma de um touro, e ele se encontrou com a personalidade da terra, sob a forma de uma vaca, que parecia tão pesarosa como uma mãe que perdeu seu filho. Ela tinha lágrimas em seus olhos, e a beleza de seu corpo se perdera. Então, o Dharma interrogou a terra da seguinte maneira. Dharma, na forma de um touro, perguntou: Madame, não estás forte e vigorosa? Por que estás coberta com a sombra do pesar? Parece, por teu rosto, que te enegreceste. Estás sofrendo de alguma doença interna? Ou estás pensando em algum parente ausente em algum lugar distante? Perdi minhas 3 pernas e agora permaneço sobre uma só. Estás te lamentando por meu estado de existência? Ou estás em grande ansiedade porque de agora em diante os ilegais comedores de carne irão explorar-te? Ou te sentes magoada devido aos semideuses agora estarem privados de seu quinhão das oferendas sacrificatórias, porque atualmente nenhum sacrifício está sendo executado? Ou estás pesarosa pelos seres vivos por causa de seus sofrimentos decorrentes da fome e da seca? Estás pesarosa pelas mulheres e crianças infelizes que são deixadas ao desamparo por pessoas inescrupulosas? Ou estás infeliz porque a deusa da sabedoria está sendo manipulada por brahmanas entregues a atos contrários aos princípios da religião? Ou lamentas ver que os brahmanas têm se refugiado em famílias administrativas que não respeitam a cultura bramínica? Os ditos administradores agora estão desorientados pela influência desta era de Kali e, desse modo, puseram em desordem todos os afazeres do Estado. Agora te lamentas por essa desordem? Neste momento, a população em geral não segue as regras e regulações no comer, dormir, beber, acasalar-se, etc. E estão propensas a executar essas atividades em toda e qualquer parte. Estás infeliz por causa disso? Ó Mãe Terra, a suprema personalidade de Deus, Hari, encarnou como o Senhor Sri Krishna, justamente para aliviar-te de teu pesado fardo. Todas as suas atividades aqui são transcendentais e elas pavimentam o caminho da liberação. Agora está privada da presença dele. Provavelmente estás pensando naquelas atividades neste momento e sentindo-te pesarosa na ausência delas. Ó Mães, és o reservatório de todas as riquezas. Por favor, informa-me sobre a causa fundamental de tuas tribulações, pelas quais tens sido reduzida a tal estado de fraqueza.
Creio que a poderosa influência do tempo, que conquista até mesmo o mais poderoso, deve ter tomado à força toda a sua boa fortuna, que era adorada mesmo pelos semideuses. A deidade terrestre, sob a forma de uma vaca, respondeu assim à personalidade dos princípios religiosos sob a forma de um touro. Ó Dharma, ficarás sabendo de tudo sobre o que me perguntaste. Tentarei responder a todas essas perguntas. Outrora, tu também te sustentavas nas 4 pernas e aumentava a felicidade em todo o universo pela misericórdia do Senhor. No Senhor habitam a veracidade, a limpeza, a intolerância com a infelicidade alheia, o poder de controlar a ira, a autossatisfação, a retidão, a estabilidade mental, o controle dos órgãos dos sentidos, a responsabilidade, a igualdade, a tolerância, a equanimidade, a fidelidade, o conhecimento, a ausência de gozo dos sentidos, a liderança, o cavalheirismo, a influência, o poder de tornar tudo possível, o desempenho apropriado do dever, a independência completa, a destreza, a plenitude de toda a beleza, a serenidade, a amabilidade, o talento, a gentileza, magnanimidade, a determinação, a perfeição em todo o conhecimento, a execução adequada, a posse de todos os objetos de gozo, a jovialidade, a imobilidade, a lealdade, a fama, a adoração, a isenção de orgulho, o ato de ser como a personalidade de Deus, a eternidade e muitas outras qualidades transcendentais que estão eternamente presentes neles e nunca podem ser separadas dele. Essa personalidade de Deus, o reservatório de toda bondade e beleza, o Senhor Shri Krishna, acaba de encerrar seus passatempos transcendentais sobre a face da terra. Em sua ausência, a era de Kali está espalhando sua influência por toda parte, de modo que estou muito pesarosa de ver esta condição de existência. Estou pensando em mim mesmo e também, ao melhor entre os semideuses, em ti, bem como em todos os semideuses, sábios, cidadãos de Pritriloka, devotos do Senhor e todos os homens obedientes ao sistema de Varna e Ashram, a sociedade humana. Lakshmiji, a deusa da fortuna, cujo olhar encantador era cobiçado por semideuses como Brahma e por quem eles se renderam por muitos dias à personalidade de Deus, abandonou sua própria morada na floresta de flores de lótus e ocupou-se a serviço dos pés de lótus do Senhor. Eu fui dotada com poderes específicos para suplantar a fortuna de todos os 3 sistemas planetários ao ser decorada com as impressões da bandeira, do raio, do bastão de conduzir elefantes e da flor de lótus, que são sinais dos pés de lótus do Senhor. Mas, por fim, quando estava me sentindo tão afortunada, o Senhor me deixou. Ó personalidade da religião, eu estava demasiadamente oprimida pelas hostis falanges militares dispostas pelos reis ateístas, mas fui aliviada pela graça da personalidade de Deus. De modo semelhante, tu também estavas numa condição aflitiva, enfraquecido em tua força de sustentação, e então ele encarnou através de sua energia interna na família dos Yados para aliviar-te. Quem, portanto, pode tolerar as dores da separação dessa suprema personalidade de Deus? Ele pôde conquistar a gravidade e a ira passional de suas amadas, como Satyabhama, com seu doce sorriso amoroso, olhar agradável e apelos cordiais. Quando ele atravessava a superfície da terra,
Eu ficava imersa na poeira de seus pés de lótus, e assim ficava suntuosamente coberta de grama, que se assemelhava a cabelos sobre mim arrepiados devido ao prazer. Enquanto a terra e a personalidade da religião estavam assim conversando, o santo rei Pariksit alcançou a margem do rio Saraswati, que fluía rumo ao leste.